Mentes e Medos. Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. E este é o Mentes e Medos, um podcast para você que, assim como nós, é um amante do terror. Aqui você vai encontrar relatos macabros, discussões sobre histórias assustadoras, lendas, filmes, séries, livros e tudo mais que o universo de terror tem a nos oferecer. E qual que é nosso tema de hoje, Má? É a Casa Westfield. Bom, do outro lado da Alamo Square, a praça onde ficam as famosas casinhas vitorianas conhecidas como Seis Irmãs, fica uma casa também que chama atenção e tem uma história cheia de detalhes diabólicos. Conheça a história de Westerfeld House, a casa mal assombrada da Alamo Square. Bom, essa casa ela tem história, né? E o que a gente pode dizer sobre ela? Má, começa aí. Esse palácio de madeira foi construído em 1889 para ser a moradia do William Westfield. Ele é alemão que migrou para os Estados Unidos no século XIX e ele era um confeiteiro, padeiro, e ele chegou nos Estados Unidos e começou a trabalhar, né, com isso, e ele ganhou notoriedade com isso e em poucos anos ele já abriu várias franquias da padaria dele, da confeitaria dele, e ele contratou um arquiteto local para fazer o design da casa. A casa ficou pronta em 1889. O valor estimado que ele gastou para construir essa casa foi de $10 mil. Hoje é aproximadamente $300 mil, né? E a casa tem 28 quartos, um jardim adjacente e na época tinha uma garagem para carruagem, né? Devia ser uma casa chiquérrima, já é, né? Uma casa super chique hoje em dia. Sim. Se você parar... E o design da casa, né, foi inspirado na época vitoriana. E em 1894, o William, depois que a casa foi construída, e ele morou lá por 6 anos e acabou falecendo em 1894. Então, essa casa ela é linda, né? Aquele estilo vitoriano. O cara ele deve ter ficado muito rico para construir essa casa, porque é uma casa assim. Você vê que ela tem aquele tipo de casa cheia de parede, não é aquele estilo americano aberto, né? Mas é uma casa assim bonita. Olha que eu não sou muito fã de arquitetura vitoriana. Você já curte mais, né? Essa pegada vitoriana. Eu acho um pouco. Não sei, eu acho um pouco abafado, um pouco puro, mas essa casa eu acho ela bonita. Um ano depois, né, do falecimento do William Westerfeld, em 1895, quem foi o novo morador dessa casa foi o John Maroney. Ele foi o novo proprietário, ele era um empreiteiro, junto com seu irmão, e então eles também, além de ser empreiteiros, eles viviam ali na alta society. Quando eles foram morar nessa casa, eles eram muito fãs de entretenimento, então eles tinham altos convidados ali de luxo, tudo. E um desses convidados de honra dele foi o Guilherme Marconi, que ele foi que fez o primeiro sistema telégrafo sem fio. Ele estava envolvido nessa coisa da energia, tal, que na época estava bombando. E também o Rondini, que é aquele ilusionista e mágico super famoso. Famoso assim mundialmente, até naquela época que a gente não tinha internet, TV, ele já era muito famoso. E essa casa, gente, ela tem uma torre que fica, se não me engano, no 3º andar. É uma torre muito bonita, assim, você vê. É uma casa, parece que ela é fina, mas não é. Quando você vê as imagens de lá dentro, ela é bem espaçosa, até a torre. E eles faziam vários experimentos nessa torre. O Rondini, ele chegou em uma dessas que ele teve dentro da casa, ele fez um sistema de telepatia com a esposa dele que estava do outro lado da cidade, e o Marconi também chegou a fazer algumas apresentações
de eletricidade, tudo, para os convidados, né, do John Mahoney. Então, assim, ela já estava sendo ali frequentada por pessoas muito importantes, logo de cara, né? Sim. E uma coisa que eu tava vendo também é as fotos dela, né? Você tem como ver por reportagens ou pelo o Google Mapas, né? Eu tava vendo ela parece tão pequena assim de frente, mas você olha de lado, ela é comprida, ela é alta. E é uma casa que ela me lembrou, é a Casa dos Monstros. É uma série dos anos 60 que tem essa família que é como se fosse a Addams, mas só que o marido é o Frankenstein, a esposa é uma vampira, o sogro dele também é como se fosse o Drácula, e eles têm um filho que é lobisomem. Aí, essa casa dos monstros, eu acho que foi baseada nessa do Westfield. Olha, interessante, né? E assim, depois você vê que ela ficou pouco tempo, de 94, já em 90 foi pro novo proprietário. E depois, em 28, já foi para outro, né, mano? Sim. Ficou pouco tempo. Pra quem que foi nessa época? Pra essa época foi comprada por um czar russo. É um governante, um rei, né, da Rússia, como eles chamavam quem comandava o país naquela época. E na década de 30, a casa acabou nas mãos de um grupo de imigrantes russos terracistas, e ele acabou abrindo uma boate no salão chamada Dark Eyes. E em 48 ela virou um condomínio com 14 apartamentos. E nas décadas de 40 e 50 o espaço foi convertido em pensão, que atraiu muitos músicos de jazz da época. Nossa, então você vê que ela já foi, tipo, meio que virando um comércio, né? Porque a pensão, assim, eu fico imaginando, é uma casa grande. A gente faz isso muito aqui no Brasil até, né? Você vê muitos casarões aí que acabam virando pensões por causa do espaço. Inclusive, gente, até aquela casa que a gente fala que a primeira casa, né, do primeiro episódio, a Casa Mal-Assombrada, que a gente morou, ela também era nesse mesmo estilo vitoriano, e ela era comprida também, né? Tanto que ela começava em uma rua e terminava na outra. E ela acabou, quando a gente saiu de lá, ela virou pensão. Vocês têm noção do tamanho, assim, né? Como é que eles utilizam. É muito comum. Mas, assim, mostra um tipo de decadência que estava rolando na época, né? Foi perto ali da Segunda Guerra Mundial. Estava rolando aquelas crises econômicas, porque guerra rola crise também. Então, aí já estavam utilizando o imóvel para outros fins, né? Além de uma moradia familiar. Assim. Sim. Inclusive, quando eu estava pesquisando, eu vi que vários músicos de jazz, de blues até, eles foram se criados, né, lá na Louisiana, e eles foram se apresentar nessa casa, de tanto que ela atraía pessoas para curtir, né, à noite, assistir. Engraçado que são pessoas desse naipe, né? Pessoas assim, e eram os artistas nessa época, eles eram marginalizados. Sim, até isso me remete ao caso lá da Dália Negra que a gente disse na semana passada, que as pessoas, né, sempre achavam que tinha segundas intenções a mais, seja você sendo ator, atriz, e as pessoas achavam que era tudo meio ligado a coisas sexuais, assim. Não, e até pouco tempo atrás, porque é uma ideia, eu acho que rolava até a década de 60, rolava essa ideia, né, que artistas, principalmente em relação às mulheres, elas eram prostitutas, as cantoras e as atrizes,
E os homens eram os típicos boêmios, né? Sim. E para não mudar muito esse enredo, em 1960 também foi morar um outro artista lá, que foi um escritor, que ele era conhecido na época, chama Tim Wolfe, né? Ele chegou até a escrever um livro na época que ele estava lá, ele chegou a fazer menções. Escreveu o livro que chama The Electric Kool-Aid Acid Test. Um maldito gigante decadente, conhecido como a Embaixada Russa. É assim que o escritor Tom Wolfe fala sobre a casa quando ele apresenta ela no livro. E cronologicamente é o tempo que ele passou ali com um grupo de hippies. Tinha que ser. Mas eu acho que nada esperava para o que ia vir nos anos posteriores, né? Que em 1966 e 67 morou esperando ele para o que viria posteriormente. Que em 1966 a 1967 morou lá o infame cineasta Kenneth Anger. Ele fez vários filmes, né, satanistas nessa esfera, atmosfera satânica, tudo. E além disso, dele pegar e liberar, fazer as filmagens, parte das filmagens desses lá, ele também tinha convidados de honra na casa dele, só que lá ele realmente morava, né? Ele chamava pessoas como Anton LaVey, que, para você que não conhece, ele é o fundador da Igreja de Satã. Dizem também que Charles Manson chegou a frequentar essa casa, né? A diva também, a Jane Mansfield, ela era amante dele. Na época, gente, ela era muito comparada com a Marilyn Monroe. Elas são bem parecidas, para falar a verdade. Chamavam ela de uma forma pejorativa, falando que ela era dos pobres. E ela chegou a ter um caso com Anton LaVey e eles frequentavam essa casa. E também tinha um outro integrante, né, da família Manson que frequentou bastante essa casa, né, Mar? Sim, o Bob Bissoley. Ele frequentou muito a casa do Kenneth e deve ter conhecido, acho que através de lá, né, o culto, a seita do Charles Manson, e ele acabou até participando de vários assassinatos que aconteceram, né, na época que o Manson era desse culto, que acabou fazendo várias vítimas. Nossa, foi horrível, né? Mataram a esposa lá do Polanski. Ai, foi horrível aquilo. Nossa, gente, é uma coisa... Mas você vê que só tinha uma galerinha bacana na casa. E eu acho que essa época é o foco da casa, Má, porque tem essa questão do satanismo, tudo, e eles faziam vários rituais na casa, né? Eles tinham lá, eles subiam na torre, eles faziam altas orgias na casa, porque existia muita da magia sexual. Eles seguiam aquela linha do Aleister Crowley, do Telema. Então eles tinham uma filosofia ali que para a época era uma filosofia de libertação, né, para eles. E ali eles faziam o que eles queriam. E a casa ficou visada por isso, né? Sim, eu tava pesquisando, né, tudo que eu achei assim foi mais voltado para esses anos, né, de 66 e 67. Quando um ano. Foi o ano mais bom. Quando o Kenneth, ele era morador. Eu acho que 90% das coisas que são ditas sobre essa casa é tudo voltada ao Kenneth, o Anton LaVey, o Charles Manson. E você vê, né, que é muita coisa assim que até hoje é meio tabu nessas coisas de você tá fazendo, sejam feitiços ou sacrifícios. E também acho que as pessoas veem muito mais do que realmente é. Tipo, vamos supor, eles estavam fazendo algum ritual lá e as pessoas tipo já criava alarde falando que ou que poderiam estar sacrificando bebês, essas coisas, né, que as pessoas... Mandamentos lá também.
não tem sacrifício. E essa coisa de sacrificar crianças também não rolava, tipo, nem de animais nem de crianças. Era um negócio, acho que, muito mais sexual. Só que para as pessoas, principalmente para o pessoal da época, né? Eu acho que isso vai entrando na mente, as pessoas vão fantasiando muito, porque é uma coisa que é aquela coisa, você não sabe exatamente o que rola, você sabe pequenos fragmentos do que pode acontecer lá dentro. E disso você já fantasia uma história completa, né? Sim. Eu acho que as pessoas gostam até de criar coisas mais macabras do que poderia vir a ser, né? A verdade nua e crua é muito sem graça. Então, eu acho que aumentar um pouquinho, sabe, deixa tudo mais interessante. Sim. E lá também, lá fala que na torre, no piso da torre, era cravado no piso um pentagrama invertido, que era o símbolo, né, da igreja de Satã, que é esse pentagrama invertido deles. E tem vários pedacinhos, assim, tem até esse filme que ele fez, que mostra umas cenas até que tem vários pedaços, né, desses filmes dele, que aí tem esse Invocation of My Demon, que aparece o Anton LaVey como ele sendo o próprio diabo dentro da casa. Mas, ai, gente, é super esquisito. Mais pra frente a gente vai chegar a comentar sobre esses filmes do Kennedy, porque, assim, não é o meu estilo, né? Mas é interessante levando em conta todo o contexto que existia dentro da casa e todas as pessoas. E nessa época também eles usavam muita droga alucinógena, eles usavam muito LSD. Então, devia rolar umas loucuras ali monstras, né? Eu inclusive, esse curta-metragem que o Kennedy fez, ele, pra mim, assim, se fosse dar um gênero a ele, teria que ser múltiplos, porque ele pode ser um terror psicológico sendo indie, com diversas outras categorias, porque ele acho que é um filme muito único que eu já vi. Era um pedaço rituais que eles faziam, né? Que tem aquela coisa da sacerdotisa e dos antigos deuses também do Egito. Eles misturam um pouco umas coisas. É muito psicodélico. Acho que é muito. Parece lugar do vendo uma alucinação, assim. Parece que é não sei se é assim, né? Mas parece um tipo de alucinação, porque são vários pedacinhos cortados de cenas esquisitas, de pessoas agindo de formas estranhas. E tem uma conotação bem sexual também. Dá para perceber que eles puxam muito essa questão sexual. Inclusive, o cara que fez a trilha sonora desse curta-metragem foi o Mick Jagger, que também era colega, amigo do Kennedy. Nossa, outra pessoa famosa ali que vivia, né? Mick Jagger, o irmão do Mick Jagger conviviam ali. E uma coisa interessante também, o Anton LaVey, ele convivia na casa. Eu nem sabia, ele já se envolveu com a Marilyn Monroe quando ele tinha 18 anos. Ele nem famoso era na época, nem ela era famosa. Você vê como esse mundinho era pequeno, né? A galera assim, e o Charles Manson andando nesse meio, você vê que o Charles Manson ele também conhecia algumas galera, ele conhecia lá os integrantes daquele grupo Beach Boys. Ele chegou a fazer música com eles e, tipo, você vê como que eles estavam tudo ali, né? É engraçado, porque naquela época eram tantos, assim, as pessoas que queriam se tornar estrelas de Hollywood e tal. Até o próprio Charles Manson, ele queria ser músico, né? E sempre que ele tentava, né, se lançar na carreira de músico, as pessoas nunca davam chance para ele e tal. E o Anton LaVey também, né? Tem disso, assim, ele não é... Ele trabalhou em filmes, mas ele
meio que criou um personagem, né, assim, sendo o cara que criou a igreja de Satã e tal. É tudo interligado, assim, parece. As É, coisas vão de uma forma natural. eu acho interessante essas décadas assim de 30, 40, 50, porque hoje em dia existem as pessoas que querem se tornar estrelas e tal, mas é, hoje em dia é muito diferente de antes. Antes, eu acho, porque era novo nessa coisa de cinema e tal, e as pessoas queriam se tornar famosos. Não, com certeza. E, ó, eles ficaram lá esse um aninho, né, fazendo o meu, causando os vizinhos, eu acho que eles vão ficar descabelados com essa galera aí. E um ano depois, bom, eles ficaram lá um ano e depois, em 1908, foi morar lá uma família com família assim, né? Eu falo uma família hippie, gente, chama Family Dog. Tinham 50 membros nessa família e eles ocupavam essa casa. Né? Aí já era uma galera aí que estava morando dentro da casa, eles devem ter detonado a casa. Porque se uma família detona, ó, se você que está me ouvindo tem criança, você sabe o que eu estou querendo dizer. Paredes não existem sem um rabisquinho, sabe? A casa acaba ficando detonada com poucas pessoas. Imagina 50 pessoas morando numa casa. Tudo bem que ela era grande, mas não tão grande para morar essa galera. Eles deviam fazer colchonete no chão, devia dormir em tudo que é canto. E nessa época, essa família hippie, o que eles faziam? Eles curtiam muito ficar na torre e ficar vendo aquelas questões dos avistamentos de OVNIs, porque a casa realmente, ela fica lá, gente, essa região, ela tem muitas ladeiras, e são ladeiras bem íngremes até. E ela fica bem no topinho de uma ladeira, e a torre, ela fica num ponto mais alto, que dá uma visão panorâmica ali da região, é bem bonito mesmo. E eles ficavam lá e eles relataram terem visto algumas vezes discos voadores, objetos não identificados. Inclusive, o próprio Kenneth, um ano atrás, ele também havia relatado que ele já tinha visto ali da torre objetos não identificados no céu, ali pela região. Então, também já tem aquela ideia do Houdini, aquela ideia do Marconi deles utilizarem essa questão telepática, energética. Vai saber, ali já não virou sabe, como eu posso dizer, um vórtex, um centro de energia ali que expande, porque é interessante, porque nessa época que o Kennedy morava, na torre, ela não tinha aquele fogo, porque eles tiraram nos rituais, emanar a energia ritualística deles ali, né, para onde eles queriam que expandisse para o universo, não sei. Mas ela era aberta. E o atual dono, ele manteve assim. E você vê que deixa a casa um pouco estranha, mas mantiveram para manter esse contexto histórico da casa, né? Porque a casa, sim, esse contexto histórico é só uma casa. Mas com toda essa galera que passou lá, fazendo as coisas que fizeram, ela se torna muito mais sinistra. E falam realmente que existem questões de vulto, questões de barulhos inexplicados, aquela coisa típica de casa mal assombrada. Mas eu não cheguei a ver nenhum relato de assombração. Mas, gente, quando você trabalha com energias, assim, no caso, energias negativas, alguma coisa deve ficar. E inclusive pensando, né, querendo pensar com a cabeça super aberta, né, que as pessoas vão lá fazendo as coisas e tal, rituais e tal, mas eu fico me perguntando, será que aquilo, né, não pode formar uma tensão, assim, sei lá, nas energias do terreno, porque a gente pensa, né, tipo assim, eu tento manter minha cabeça aberta sobre o que é sobrenatural, né, e a gente só consegue ficar focando
dessa história, né? Seja do Charles Manson ou dos curtas do Kenneth ou do Anton LaVey e tal. Eu acho tão engraçado porque só nisso que a gente fica, né? Não nos outros, os Tsar russos e tal, né? Não, com certeza. Você vê, o que envolve mesmo, que ficou pesado ali foi essa questão das magias que rolaram ali, né? Falam que o Anton LaVey, ele frequentava a casa quase que diariamente, né? Ele batia a carteirinha, eles estavam bestes ali. E então, assim, eu acho que criou uma imagem dele que acabou também passando para onde ele frequentava, para as pessoas que também frequentavam esse ciclo, porque é uma negatividade, se para pensar, muita coisa pode ter acontecido de origem ali. Até essa questão do Manson pegar e provavelmente o Bob e o Manson, eles se conheceram nesse tempo. A probabilidade é muito grande, a gente não sabe exatamente a data, se eles já eram amigos, se eles ficaram amigos depois, mas o fato é, depois disso que o Bob entrou, que o Manson fez a seita dele, e o Bob entrou para a seita e aconteceram aquelas coisas horrorosas com as vítimas deles, né? Então, você vê que ali já foi gerando uma energia, né? Uma coisa, assim, super negativa, né? Que envolve morte, que envolve várias coisas sinistras, inclusive fala que uma vez, quando ele estava com a Jane, eles eram amantes ali, ela tinha um relacionamento com o cara, ele e o outro cara, eles começaram a ter um problema, e diz a lenda que uma vez ele fez um feitiço para esse cara, e ele deixou a Jane bem em alerta, falando para ela, ó, não ande com ele, porque vai acontecer uma coisa ruim com ele. E ela continuou, né, com o cara, e eles sofreram um acidente de carro, estavam os dois num carro conversível, ela tinha 3 crianças, os 3 estavam no banco de trás dormindo, naquela época ninguém usava cinto, né, gente, e o que aconteceu? Morreram os 2, as crianças ficaram vivas, assim, os arranhões, e dizem que foi o Anton LaVey que fez Paranauê lá para acontecer isso com ele, só que como ela estava junto, ela acabou se fudendo junto, né? Então, assim, existe uma atmosfera. E as pessoas, com o passar do tempo, né, tem aquilo, você pensa tanto em algo e forma toda aquele mistério sobre a casa, e quem sabe, né, que aquela coisa que é chamada egrégora, né, que quando todo mundo pensa em algo, aquilo pode acabar se tornando realidade, né? Com certeza. Bom, essa questão dessa energia sombria em cima da casa, ela foi mudada em 1986, quando Jim Siegel, que foi o último proprietário, ele é o proprietário até hoje, ele comprou a casa. Engraçado, Mar, que você falou no começo, que essa casa me lembra um filme, né, que mostra essa família, que lembra muito a família Addams. Ele falou que ele passava na frente dessa casa quando ele era pirralho, e ele achava ela muito parecida com a casa da família Addams. E aquele jeito gótico, aquela ideia, aquela atmosfera, né? E ele falou que o sonho dele era comprar aquela casa, até que ele foi juntando dinheiro, se preparando, ele participou de um leilão e conseguiu comprar a casa. E aí, aos poucos, ele mesmo foi reformando cada cômodo. E o que acontece? Nesse processo, quando ele se mudou, óbvio que ele já sabia de toda a história, óbvio que ele não se incomodava com isso. Porém, né, vamos tomar uma precaução, ele mandou alguns monges budistas irem na casa e exorcizar a casa. Porque, óbvio, que quem tem cu tem medo, né? Então, já vamos mandar exorcizar, tirar todos os espíritos malignos dessa casa, porque, né, vamos ter precaução. E aí ele foi fazendo isso. Hoje a casa, assim, você vê, ela tá lindíssima, gente. É uma mansão, assim, maravilhosa. De frente, você não diz que ela é uma mansão, mas se você olhar ela pelo lateral, você vai ver que ela pega, assim, metros e metros.
E ela deve ter até porão, porque a lateral dela é numa rua que desce ladeira e ela vai indo, sabe? Ela ficou maravilhosa e ele fez questão de manter a casa nesse estilo vitoriano, inclusive os móveis de dentro da casa, né? Ele foi comprando tudo em brechó, em aquários, tudo dessa época vitoriana. Gente, mas eu gosto de móveis antigos, sinceramente. Eu não gosto, eu acho que não é o meu tipo de design, mas tem uma galera que curte. E, meu, até eu que não sou fã, a casa realmente ela é linda, ela é de bom gosto, assim, que não dá para dizer. Mas até hoje eles falam que eles escutam barulhos, que, né, tem aquela coisa ainda, existe uma atmosfera assim. É engraçado, eu tava na pesquisa, eu encontrei uma reportagem que foi feita com o atual dono e ele tava mostrando, né, a casa, os itens da casa, e ele mostrou um batente assim de uma porta que é de madeira, né? E ele contou, né, que o Anton LaVey frequentava lá e o Anton LaVey nessa época tinha um leão quase adulto assim. O leão era grande e tal. E ele levava o leão para casa do Kennedy e enquanto eles faziam os rituais ou faziam orgia, não sei as coisas exatamente que eles faziam, e o leão ficava nesse cômodo e o leão acabava destruindo assim meio o batente. Até hoje ele não trocou essa parte. E você pesquisar, você acha a madeira assim toda lascada com profundidade das unhas, dos dentes do leão, que ele queria destruir a porta, sabe, pra sair. Era um gatinho, né? Tava ali na casa. Teve um vídeo que eu vi também deles dentro da casa, de uma galera lá. E aí tinha vários animais, tinha gato, tinha cachorro. E eles estavam fazendo tinha várias velas acesas na casa, aquela galera sentada no sofá. E os cachorros lá bocejando, a galera lá causando, os cachorros dormindo, os gatinhos brincando com os negócios satânicos. Então, assim, os bichinhos estavam de boa ali, aparentemente. Eles não estavam incomodados, eles pareciam ser bem tratados até, assim, sabe? De boa ali na casa, curtindo com a galera. E uma coisa que eu achei legal também é que essa casa, depois que o Jim ele foi fazendo as coisas ao passar dos anos, como ela já era conhecida, fizeram uma proposta de filmagem para ele dentro da casa. E, gente, adivinha qual que era o filme? Entrevista com um Vampiro. Eu adoro esse filme, eu achei esse filme muito bacana. Filmes de vampiro que eu mais gosto. E o que acontece? Ele recusou porque na época ele não conhecia o Brad Pitt, gente. O Brad Pitt, ele era um jovem rapaz ali tentando um espaço. Então aquele rostinho bonito dele não convenceu o Jim a deixar os caras filmarem, porque ele achou assim, não, tipo, quem é esse ator? Nunca vi ele na noite, não vai filmar aqui em casa não. Você vê, se fodeu, né? Porque, porra, entrevista com um vampiro e outro, o Brad Pitt, ele é ali do alto escalão, né? Das estrelas de Hollywood. Sim. Ia ser legal se tivesse filmado lá, é uma pena que não filmou. Yes, é até engraçado, né? Porque a casa foi muito frequentada por gente que fazia produção, porque o Anton LaVey, o Charles Manson e outras pessoas que frequentavam lá nessa época, eles chegaram a trabalhar com coisas relacionadas a cinema, tudo, e faz todo sentido, né? Vamos supor, a casa ser considerada para algo, sendo que ela já abrigou os curtas-metragem do Kennedy e tal. Não, com certeza. E aí, outro também que filma, mas aí ele já deixou filmar, mas se não me engano, não foi dentro da casa, foi aos redores, na frente ali. A segunda temporada de Sense8 foi filmada ali, né? Essas 6 irmãs, né, que são casinhas todas no estilo vitoriano, elas são bem semelhantes umas das outras.
Então aí a filmagem foi feita ali. E a Westerfield também faz parte, né? Que aí já entra também pro cinema e para séries hoje que a gente tá vendo, a casa já tá aparecendo ali também. Eu achei bem legal. O dono, ele é muito receptivo, ele parece ser uma pessoa muito fofa. Toda entrevista que eu vi, tem documentário, tem uma série de vídeos aí. Desde o momento que ele pegou a casa, ele já sabia que a casa ela era um de curiosidade das pessoas. E as pessoas, ele falou que antes passava um ônibus, igual. Vocês já devem ter ouvido falar que em São Paulo também tem aqueles ônibus de turismo que ficam rodando lá no bairro, mostrando pra galera os pontos históricos. E lá, um dos pontos históricos, que lá rola isso, mas em questão de casas assombradas, lugares assombrados. Aqui em São Paulo a gente também tá tendo, né? E aí eles pegam e mostram a casa, eles passavam na frente, mostrava, e ficava a galera vendo e tal. Aí proibiram o ônibus de passar na frente da casa e a galera começou a ir a pé. Bate lá na porta dele e, o cara atende, assim, acho que é o marido dele, eles atendem, eles são uns fofos, eles explicam sobre a casa, eles não têm frescura, até porque o intuito mesmo, ele já sabia que ia acontecer isso e ele não mexeu na arquitetura, ele não mexeu na estrutura, até o piso, até a torre, ele não mexeu em nada. Os arranhões felinos do Anton LaVey, ele manteve. Então, assim, você vê que ele como se fosse, parece assim, é uma coisa... É um karma dele, né? Ficar com essa casa e manter tudo ali. Vai saber se ele não é uma reencarnação do primeiro dono, né, do William Westerfeld. É verdade. Ele tem uma verdadeira obsessão por essa casa. E ele cuida dela, assim, como ninguém cuidou. Eu tava vendo ela por fora e tal. Ela tem aquelas escadas de anti-incêndio, né? Quando acontece alguma coisa, você desce pela lateral, pelas escadinhas. E ela tem bastante janelas, assim, quase no chão já. Eu acredito que ela tem um porão, né? Acho que deva ter, porque ela tem 3 andares. Mas eu acho que não tá incluso o porão. Eu fiquei pensando, nossa, se isso fosse no Brasil, o que tinha de gente já subindo aquelas escadas de incêndio, gente querendo ver pelas janelas da rua. Eu não sei, lá a gente vê nos filmes, eu me lembro que eu via muito essas escadas nos filmes do Batman, né, antigamente, que os bandidos, assim, corriam, se persigam nessas escadas. Tem vários, gente, filmes com essas escadas. Eu acho que lá deve ter alguma lei. Eu não sei. A gente tem ouvintes aí que moram nos Estados Unidos, comenta com a gente. Eu acho que deve ser alguma lei que deve falar, tipo, a casa, o prédio, quando tiver uma determinada quantidade de tamanho, tal, é obrigado a ter escada de incêndio. Do lado de fora, né, do caso da casa. Eu acho que deixa o lugar mais feio, mas é um mal necessário, né? Sim. É uma coisa que possa ser, vamos supor, alguém subir e ficar, sei lá, stalkeando, mas também casos de incêndio mesmo, você conseguir sair pelo lateral, o lado pelo fundo. Ela, né? Então, o pessoal, acho que quando pega fogo, a gente já viu, até você vê pelo edifício Elman, a galera se jogava da janela. Então, é muito comum. Então, acho que a janela ali, como já é um escape automático, para a pessoa, quando ela não tem outra saída, é o melhor fazer uma escada mesmo do lado de fora. Eu acho que é inteligente. Tem um prédio ali, não sei se é no viaduto, é perto do viaduto Maria Paula. É o único prédio que eu vejo aqui em São Paulo, que eu me lembro, deve ter mais no centro. É que eu não tô lembrada. Mas é um fórum e do lado de fora tem essas escadas. E eu me lembro que eu passava sempre naquele viaduto quando eu era pequena
E eu comentava com a mãe, eu falava eu queria tanto passar naquelas escadas, sabe? Eu achava o máximo, porque é muito americanizado isso, e a gente não vê muito por aqui. É só em filme de fora do país que tem. E o cara, bom, ele manteve o sonho dele, do Jim, é manter essa casa. Ele sabe, ele já ficou num senhor idoso. E ele sabe que os herdeiros dele, o que acontece? Como o ponto é um ponto hipervalorizado ali na região, ele sabe que os herdeiros dele vão querer vender o imóvel quando ele morrer, mas o sonho dele é que peguem um imóvel, mantenham o imóvel do jeito que tá e façam dele um museu, o que eu acho sensacional. Eu acho que, tipo, tombar o imóvel, né, basicamente. Eu acho que seria perfeito, porque ele acabou atraindo muita atenção, ele tem um contexto histórico, essa questão de ser um dos poucos imóveis ali que manteve toda a estrutura original, sabe? Isso a gente leva muito em conta, porque vão passar os anos e a gente está perdendo esses bens de patrimônio público, né? E é interessante você poder pegar, andar numa rua cheia de prédio e ver uma pracinha ali com várias casinhas de antigamente, sabe? Eu ali na Faria Lima, quando eu trabalhava, tem um prédio super chique, lindo, tudo espelhado, e o prédio ele tem um buraco no meio, e no meio desse buraco tem uma casa, e parece aquelas casas, parece que é um pedacinho de um interior, é como se fosse Minas, sabe? Aquelas casas de fazenda, mas muito antiga. E eles mantiveram, porque na época, muitos anos atrás, quando compraram o terreno, aquele proprietário foi o único que não quis abrir mão. Então eles construíram um prédio em cima da casa. Só que ficou lindo. Mantiveram aquele bem, e hoje eles não vão demolir aquela casa jamais. Ela vai ficar ali para a história. E algumas casas como essa, a mansão Westerfeld, tem que ser mantidas, com certeza. Ali, eu acho que seria, para quem conhece aquele bairro, mora por ali, seria como perder algo, porque a casa, ela destoa completamente do bairro ali, ela parece que saiu de um filme do Tim Burton ou... Verdade. Ela tem ela até é escura por fora, né? Ela não é uma tinta branca. E por ali o bairro é muito bonito, tem as casas atuais, né? E tem as casas lá, chamam Painted Ladies, e tem um parque na frente muito bonito ali. E eu acho que seria um mau gosto, assim, me deixaria triste de morar por ali há tantos anos e você ver algo que foi construído há mais de 100 anos ser perdido para ser feito, seja lá quem comprar para fazer Vamos fazer um teste? Um dia, se a gente tiver a oportunidade de ir para os Estados Unidos, na Califórnia, vamos bater na porta dele? Vamos. Ele vai falar, vai ser você, porque eu só vou ficar com o meu celular. Mas, do jeito que ele é, do jeito que falam que ele é capaz dele atender. E a gente vindo de longe, né? Vai ser muito legal. Nossa. Que da hora. Que chamar a gente pra tomar um cafezinho? Eu ia querer ver onde o leão ficava cravando as unhas, porque eu achei muito legal eles manterem, né? As pessoas acho que tirariam, porque falar, tá um negócio estragado aqui. Não, mas aquilo tem história, né? Não, e a gente ainda igual ele fala, eu me identificava tanto com a família Addams. A gente rola essa identificação. A gente sempre falou que a gente era uma família Addams, né? A gente já falou uma ideia com o Jim. A gente também, sabe? Eu ia fazer amizade. Eu queria que ele fosse meu amigo. Eu também, inclusive, vai sair um remake da família dos monstros, que é o Rob Zombie que tá dirigindo, e a casa, eu acho, certeza, acho que até tá da família Addams também, foi muito usada como para criar as casas dos monstros da família Addams, porque
É um... Eu vou te mostrar depois a foto. É muito parecida. Então, a casa ela também ela não se limita só à questão da casa em si. Foram feitos alguns programas de TV, documentários, né? Tem os programas de TV que eu posso indicar para vocês. A gente tem o Ghost Adventures, que é daquele Zach Bagans. Na segunda temporada, minto. Na temporada 17, o segundo episódio, ele fala sobre a mansão. E aí ele entra com a equipe dele, porque ele, gente, nesses programas que ele faz, o Zach Bagans, ele entra com aquela equipe dele, ele tem uma equipe paranormal, aí ele leva aqueles equipamentos que detectam se tem energia, se tem... Eles usam um que eu acho muito curioso, que dá para ver o esqueleto da pessoa, tipo, eles filmam você e mostra seu esqueletinho ali com pauzinhos, e aí eles colocam a filmagem numa parede e não mostra nada. Em algumas situações mostram como se tivesse uma pessoa ali, mas não tem nada. Então eles entram lá, eles passam mal, eles vão na torre. Você falou que você ia querer ver a parte do tigre, do leão lá, eu ia querer entrar na torre, porque eu acho que a torre deve ser o lugar onde armazena mais energia, ou armazena ou flui a energia. Eu acho que ali deve ser o ponto mais alto da casa. E o dono, né, o Jim, ele faz outras festas chiques ali. Eu acho bem legal. E outro também, que, gente, mas esse, eu não sei, mas não é questão de recomendação, não. É que eu não recomendo. Eu assisti porque eu fiquei muito curiosa, eu esperava bem mais esse programa, mas ele me decepcionou de uma tal forma, que é o Invocação Paranormal com a Kesha, a cantora Kesha, essa mesma. O que acontece? Essa Kesha, eu já fazia alguns anos que eu vejo ela, vira e mexe, aparece alguma notícia dela, falando alguma coisa sobre fantasma, sobre o mundo paranormal. Então ela foi se infiltrando nessa área, e eu achei interessante, falei, pô, bacana, né? Ela é interessada. Aí fizeram um anúncio do programa dela, eu fiquei curiosa, né? Aí eu fui ver. Ai, gente, que decepção, fraco. Eu acho que é um dos programas mais fracos. Mas eu tive que assistir para ver, para tirar minhas conclusões. Ela chegou aí na Mansão Westerfeld, na primeira temporada, o terceiro episódio. Ela vai, cada episódio ela leva um amigo para algum lugar para explorar esse contexto paranormal. Aí, enfim, quando ela vai na Mansão Westerfeld, ela vai com um amigo dela, rapper, lá. Aí, gente, o cara, ele é tão medroso da agonia dele, sabe? Tipo, porra, mano. O intuito era eles passarem, acho que uma noite lá. E o dono, o Jim, ele liberou a equipe para ficar lá, cada um ficava em um quarto, tem vários quartos na casa. E a Kesha foi em um e o amigo dela ficou em outro. O amigo dela, no primeiro minutinho que o aparelho fez lá, o cara, eu vou embora. Ai, que puta, sabe? Raiva disso, eu falei, mano, não acredito, você é rapper, você é mal, você tem coragem, pô, como que você vai sair correndo fazer um apito? A menina passou a noite lá sozinha na casa, aí ela acordou, que ela foi fina, né, com um amigo, ela não queria, acho que, dar uma num amigo, mas ela falou, pô, você vai vir hoje, sabe? Aí ele, não, hoje eu vou. Mas o cara ficou em choque, por nada, porque não aconteceu nada, gente, sinceramente. Mas eu achei legal porque mostrou a casa por dentro. E é uma boa experiência você ter essa oportunidade, porque não tem tanta filmagem assim. A gente fala, mas são pedacinhos curtos que eu encontrei, que eu achei bacana no YouTube. Tem um drone que entra pela casa, ela entra e sai. E a casa, sim, mas mostra a casa vazia e ela é super bem decorada. Então não é nada muito sombrio, que você fala assim, dá medo. Agora os programas, eles já abordam uma questão mais sombria. Um outro que eu achei muito interessante também, que também é do Zach Bagans, que, aliás, ele tá virando, tipo, acho que um ícone nesse meio de terror, porque existe o Museu dos Warriors, né? Ele também tem um museu dele, lá em Las Vegas. E tem até um episódio que ficou cover, que passou na TV, que ele leva o Post Malone, o rapper Post Malone, pro museu e eles filmam e acontece uma coisa super esquisita. O Post Malone, depois ele sofre um acidente fudido, sabe? Tem umas coisas sinistras que acontecem. E é tudo coisa que ele vai pegando nos lugares que ele vai.
E aí ele tem um programa que chama Museu Mal Assombrado, que fala sobre cada objeto que ele tem no museu dele. E, sinceramente, tem uns objetos que parecem ser mais tenebrosos do que o dos próprios horrors, porque ele tem lá uma boneca. Gente, a boneca Annabelle, você vê ela, eu não consigo ter medo olhando a boneca Annabelle verdadeira, porque aquela boneca de pano, não sinto medo de boneca de pano. Mas a boneca do Museu do Zec é aquele... ela parece muito aquela boneca, sabe? Que eu tinha medo. Cabelo curtinho, meio muito grande, e dá mais medo. E aí ele pega, o que acontece? Ele, há um tempo atrás, ele foi num antiquário e ele viu uma casa de bonecas. E é aquelas casas de bonecas grandes, que você abre ela, coloca as coisinhas dentro. E ele se apaixonou, ele ficou um pouco secado por uma casa que ele viu, que era uma casa enorme. E, enfim, ele ficou com aquela casa, ele foi embora, ficou com aquela casa na cabeça, tal, não conseguia tirar a casa da cabeça. Aí ele voltou no lugar e comprou a casa, resolveu comprar a casa. Aí ele falou que ele começou a sentir uma vontade muito grande de colocar símbolos satânicos dentro dessa casa de boneca. Então, se você vê a casinha, ela tá até no nosso Insta, gente. A foto que tá no Insta da casa é a foto da casa da boneca, que é uma casa de bonecas grande. Dentro da casinha tem quadro, tem mesa, tem detalhes, tem umas caveirinhas pequenininhas, tem um quadro mini eu acho que é do Baphomet. É uma coisa assim, super pequenininha. Ele foi enfeitando a casa só com satânico, porque ele falou que ele sentiu essa vontade de fazer isso. Pouco depois, ele foi fazer o programa Ghost Adventures, que foi esse que eu falei pra vocês agora. E aí ele foi lá na mansão Westerfeld. Ele não conhecia a mansão Westerfeld. Ele ficou sabendo depois. Aí ele se ligou que a casa de bonecas que ele tinha, que ele ficava alimentando ali a casinha com símbolo satânico, era mesmo que ele estava fazendo o episódio pro programa dele. Olha que coincidência. Bizarro. Bizarríssimo. E aí o que acontece? Esse programa é em cima, assim, eles não são histórias verídicas, mas eles falam o que será que deve ter acontecido com a família que tinha essa casa. Aí eles fazem uma história em cima disso. Aí a história é de um pai que ele tem 2 filhos, uma filha adolescente e um bebezinho deve ter uns 6, 8 meses. E aí a mulher dele morre, ele tá naquele processo de luto, e a filha basicamente vira a mãe, né, do bebê, porque ela vai cuidar, ela fica ali, porque o pai ele tá muito deprimido, e aí o pai compra a casa para dar de presente para a filha, para tentar agradar a filha. Ela deve ter uns 15, 16 anos, a menina. Só que a menina tá meio revoltada, ela perdeu a mãe, ela tá tendo que cuidar do irmãozinho dela, o pai tá meio totalmente mal da cabeça, e aí ela quer a casa. E o pai começa a fazer obcecado com a casa, aí enreda em cima disso. Os bonequinhos, eles vão se mexendo. Cada vez que acontece alguma coisa que ele faz dentro da casinha de boneca, ela acontece fora. Então, assim, a história é em cima disso, mas é uma história fictícia, ela não aconteceu. Mas o que é interessante é a história do dono da casa, o dono verdadeiro, que é o Zack Beckham, né? Que ele fala que essa questão, ele teve que enfeitar a casa, que ele sentiu essa necessidade, ele nem sabe, ele não é nada. Ele caça fantasmas, ele investiga, ele é famoso, ele é uma referência por isso, né? Mas ele não tem uma religião. Então é bem interessante. De filme, alguma coisa que você viu, Mar? Eu tenho pra recomendar, né? Que eu já recomendei no primeiro episódio, né? Sobre casas. E esse filme é o Casa Sinistra, que eu recomendo novamente, que é um filme que aborda esse mesmo assunto, assim, a casa, sobre permanecer, assim, a casa do jeito que ela tal, é relativamente parecido. E então eu volto a recomendar A Casa Sinistra, que é de 1976. De filme é só esse mesmo. Tem esses curtas, né, do Kennedy, mas o que acontece? Eu vi, né, você também viu, né, Mar? Sim. Esquisitíssimo, é o que a gente falou. Super esquisito. Se você quiser ver, bom, Invocation of My Demon. É Invocation of My Demon Brother. Ele é de 69, ele tem 12 minutos. Não tem fala, tá, gente? São só imagens.
E tem um também, que é o que acontece, esse daí já deu uma briga com os caras, se chama Lucifer Rising, uma coisa assim, é de 72, ele já tem 42 minutos, e aí ele entra naquela questão, né, meio satânica, tudo, tem fala, são imagens, e uma curiosidade é que o Kennedy, ele brigou com o Jimmy Page, né, porque o que acontece, o Jimmy Page, ele é o guitarrista da banda Led Zeppelin, gente, o Jimmy Page que ia fazer a trilha sonora desse filme. Só que aí o Kennedy começou a se emputecer, porque ele começou a chamar o Jimmy Page de preguiçoso, porque o cara ficou arrastando, tipo, mais de ano ali pra liberar a trilha sonora pro Kennedy. Então eles tiveram uma puta briga e para fazer essa trilha sonora. Aí ele pegou o Kennedy, né, cansou do Jimmy Page, pegou e passou essa tarefa pro Bob, que é aquele membro lá da família Charles Manson. Então ele passou pro Bob, o Bob já estava preso pelos assassinatos. Aí diz também que demorou para ele conseguir lançar, porque assim, o filme ele foi feito em 72, ele só foi lançado em 80. Ó, demorou, olha o tanto de tempo que demorou, 8 anos. E ele fala também que o Bob, ele chegou a roubar a curta do Kennedy, e isso atrasou o lançamento das filmagens, mas assim, nada comprovado, né? De qualquer forma, houveram várias brigas aí, várias amizades se romperam por causa desse filme, né? O que já não é um bom sinal. Bom, de livro que eu tenho, enfim, para vocês, o que acontece? Teve uns anos atrás que eu cheguei a ler esse livro e eu nem conhecia ele, o Anton LaVey, que é A Bruxa Satânica. O que acontece? Eu estava estudando na época, conhecendo as religiões e tudo, e eu acabei me deparando com esse livro. Uma amiga minha me emprestou. Eu, na época, eu tinha muito medo. Quando eu vi assim, o título Bruxa Satânica, eu já fiquei imaginando um monte de coisa, eu não conhecia. Aí eu falei até pra ela, falei assim, eu tenho medo de ler. Aí ela até fez, né, um comentário, falou assim, como que você vai se proteger se você não sabe como que o seu inimigo agiria contra você? Falei, tá, ok, vou ler. Nada sobre feitiço, não fala nada sobre magia. O que acontece? Parece que o Anton LaVey, ele tinha uma ideia que as mulheres tinham que ser muito sexuais. Que eu me lembro desse livro, porque já fazem muitos anos, gente. Mas é assim, eu tô recomendando, não sei, né? Quem quiser ser uma bruxa satânica pode ler, mas a título de curiosidade mesmo. Ele tinha um relógio que ele tinha feito, né, um relógio normal, e cada horário do relógio representava um tipo de mulher. E aí você tinha que se enquadrar em algum desses horários conforme o seu corpo. Assim, o corpo mesmo. Se você tinha um padrão de corpo de tal tipo, se você era mais magrinha, se você tinha um quadril mais largo, se você era mais cheinha, se você era mais doce, mais agressiva. Cada horário e minutagem tinha um perfil para você se identificar. E ele falava muito de como você tinha que se comportar como mulher, sabe? A mulher tem que ser sensual, você tem que valorizar a parte. Se você, por exemplo, se você é uma mulher que, sei lá, você é um pouco mais gordinha, não pode usar uma roupa apertada, coloca um decote, porque se você tiver os seios bonitos, valorize o seu decote, sabe? Eram umas coisas mais assim, nesse sentido. Não tinha nada em relação a você ficar endeusando alguém ou uma entidade. Era mais um manual de comportamento feminino nos conceitos satânicos dele, né? Então, assim, a título de curiosidade, tá, gente? Eu li esse livro nessa época, eu até pensava que ele era mais pesado, não era, mas aí acho que foi o meu primeiro contato com Anton LaVey, que eu me lembre. E tem também um documentário, né, sobre a casa, que é House of Legends, que ele saiu em 2016, e aí ele fala sobre a casa, inclusive o Jimmy, que é o atual proprietário, ele aparece no documentário. É bem interessante. Eu não encontrei ele aqui no stream para, né, fácil acesso no YouTube, não achei, gente. Eu acho que ele seria um pouco mais difícil de você conseguir, teria que baixar mesmo. Mas os outros, muitas coisas assim, até os curtas você encontra facilmente tudo na internet. Sim, os curtas, ambos estão no YouTube. E eles são assim, eu acho que é muito um público
muito pequeno que ele foi feito para essas pessoas, né? Eu acho a me incomodou só porque assim tem uns sons estranhos e tal. Mas ele é interessante você ver ele pela experiência assim de conhecer um cinema diferente, né? Porque a gente está acostumado com filmes caríssimos que são de ação, não sei o que e tal. E tem os Bs, né? Que tem bastante filme trash. E esse filme ele é meio experimental. Tem poucos hoje em dia que existem nesse tema, assim, que não muito psicodélico e tal. E se você quiser assistir, eu recomendo, né? Mas não é necessário você assistir pra saber que é psicodélico, é meio macabro e tal. E é só. Eu até fiquei pensando, falei, puta merda, será que vou ser hipnotizado, vou ficar com um pesadelo? Não é nada, gente, né? Eu não me impressionei tanto, realmente, mas a título de curiosidade mesmo. Eu acho que a galera, talvez, que deva trabalhar nessa área, deva ser interessante assistir, para ver um contexto histórico até de como existem algumas linhas, né, de curtas, de filmagens, mas basicamente isso. Eu tenho uma pergunta para você. Você moraria nessa casa? Olha, eu gostaria. Eu olhei o bairro, tal, muito bonito. A casa tem o aspecto, como eu já falei, né, meio bem gótico e tal. Eu acho que não. Por mais que eu gostei dela e tal, mas eu acho que eu preferia morar em outra casa ali nas redondezas sem ser essa. Não, a casa é linda hoje. Você vê que eles moram lá de boa. Acho que deve ter dado certo aquele exorcismo. Eu acho que também a gente tem isso, né, de colocar muita coisa onde não tem. A gente pode pensar, nossa, lá era feito sacrifícios de bebês, e não sei o que, não sei o que. E podia ser só alguma coisa simples, né? Não precisaria de tanto as pessoas fazerem tanto alarde sobre algo que podia ser, vamos supor, algum ritual íntimo, de energia sexual, né? Como é dito. E a gente procura muita coisa onde provavelmente não tem, né? Como esse caso que a gente foca muito no Anton LaVey, que tinha a igreja de Satã, tinha o Charles Manson que cometeu aqueles assassinatos e tal. E eu acho que fica muito disso, né? De a gente colocar expectativa sobre algo que a gente não sabe o que aconteceu ou deixou de acontecer lá dentro. Fica no imaginário. E eu fico nisso mesmo. É igual, eu acho que fica mais interessante se for, né? Se tiver acontecido rituais bizarros assim e tal. Mas eu acho que a verdade pode ser que não seja essa que a gente pensa que foi uma coisa horrível e tal. E é isso. Verdade. Eu não moraria, mas eu passaria uma noite fácil. Eu tentaria também passar uma noite. Eu sou cagão, mas eu gostaria de conhecer assim se acontecia algo ou não. Dizem, né, que quando você vai com um lugar que teoricamente tem algo sobrenatural, você indo com intenções de ver algo e tal, como juntando onde dois querem, acontece, né? Vamos ver o dia que a gente for lá bater na porta como é que vai ser.
Só por curiosidade das pessoas, quem morar em São Francisco ou perto, a casa fica na rua Fulton Street, em São Francisco, no número 1198. Ai, gente, se vocês tiverem a oportunidade, vão, sim, que deve ser muito legal. E é isso, mas tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente? Não, eu só gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até agora. E é só. Muito obrigado. É isso aí, gente. E se você gostou, apoie o nosso projeto através do nosso Pix, o e-mail mentesemedos@gmail.com. Com as suas doações, iremos investir em melhores equipamentos e produções para trazer a melhor experiência para você ouvinte. Mas caso você não possa doar uma quantia em dinheiro, você já ajuda muito nos seguindo nas redes sociais, no nosso Face, Mentes e Medos, os M's com M maiúsculo, o grupo com o mesmo nome, nosso Instagram, Mentes e Medos, tudo junto, tudo minúsculo. Curte, compartilha, que isso vai ajudar muito a gente. E se você tiver algum relato, queira compartilhar, mande um e-mail para mentesemedos@gmail.com. Vai ser um prazer compartilhar a sua história. O universo de terror é com a gente.